Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Introdução. O presente livro pretende ser tão somente um esboço do processo histórico de formação da economia brasileira. Ao escrevê-lo, em 1958, o autor teve em mira apresentar um texto introdutório, acessível ao leitor sem formação técnica e de interesse para as pessoas, cujo número cresce dia a dia, desejosas de tomar um primeiro contato em forma ordenada com os problemas econômicos do país. A preocupação central consistiu em descortinar uma perspectiva o mais possível ampla. Na opinião do autor, sem uma adequada profundidade de perspectiva, torna-se impossível captar as inter-relações e as cadeias de causalidade que constituem a urdidura dos processos econômicos. Embora dirigindo-se a um público mais amplo, o autor teve, de modo especial, em mente, ao preparar o presente trabalho, os estudantes de ciências sociais, das faculdades de economia e filosofia em particular. A assimilação das teorias econômicas requer mais e mais ser completada ao nível universitário pela aplicação dessas teorias aos processos históricos subjacentes à realidade na qual vive o estudante e sobre a qual possivelmente terá de atuar. Como simples esboço que é, este livro sugere um conjunto de temas que poderiam servir de base a um curso introdutório ao estudo da economia brasileira. Omite-se quase totalmente a bibliografia histórica brasileira, pois escapa ao campo específico do presente estudo, que é simplesmente a análise dos processos econômicos e não reconstituição dos eventos históricos que estão por trás desses processos. Sem embargo, as referências bibliográficas incluídas nas notas de pé de página poderão apresentar algum interesse do ponto de vista da análise histórico-comparativa. Na última parte, principalmente nos capítulos 31 e 35, o autor seguiu de perto o texto de análise apresentado em trabalhos anteriores, A Economia Brasileira, de 1954. Todavia, os dados quantitativos foram todos revisados e estão agora referidos às suas respectivas fontes. Se bem não haja discrepância no que respeita às conclusões fundamentais entre os dois trabalhos, em muitos pontos a mudança de enfoque ou ênfase e a inclusão de material novo adquirem particular relevância. Celso Furtado. Capítulo 1. Da expansão comercial à empresa agrícola. A ocupação econômica das terras americanas constituiu um episódio da expansão comercial da Europa. Não se trata de deslocamentos de população provocados por pressão demográfica, como fora o caso da Grécia, ou de grandes movimentos de povos determinados pela ruptura de um sistema cujo equilíbrio se mantivesse pela força, caso das migrações germânicas em direção ao ocidente e sul da Europa. O comércio interno europeu, em intenso crescimento a partir do século XI, havia alcançado um elevado grau de desenvolvimento no século XV, quando as invasões turcas começaram a criar dificuldades crescentes às linhas orientais de abastecimento de produtos de alta qualidade, inclusive manufaturas. O restabelecimento dessas linhas, contornando o obstáculo otomano, constitui sem dúvida alguma a maior realização dos europeus na segunda metade desses séculos. A descoberta das terras americanas é basicamente um episódio dessa obra ingente. De início, pareceu ser episódio secundário, e na verdade o foi para os portugueses durante todo o meio século. Aos espanhóis, revertem em sua totalidade os primeiros frutos, que são também os mais fáceis de colher. O ouro, acumulado pelas velhas civilizações da meseta mexicana
e do altiplano andino é a razão de ser da América, como objetivo dos europeus em sua primeira etapa de existência histórica. A legenda de riquezas inapreciáveis por descobrir corre à Europa e suscita um enorme interesse pelas novas terras. Esse interesse contrapõe a Espanha e Portugal, donos dessas terras, às demais nações europeias. A partir desse momento, a ocupação da América deixa de ser um problema exclusivamente comercial. Intervém nele importantes fatores políticos. A Espanha, a quem coubera um tesouro como até então não se conhecera no mundo, tratará de transformar os seus domínios numa imensa cidadela. Outros países tentarão estabelecer-se em posições fortes, seja como ponto de partida para descobertas compensatórias, seja como plataforma para atacar os espanhóis. Não fora a miragem desses tesouros de que, nos primeiros 2 séculos da história americana, somente os espanhóis desfrutaram. E muito provavelmente a exploração e ocupação do continente teriam progredido muito mais lentamente. O início da ocupação econômica do território brasileiro é em boa medida, uma consequência da pressão política exercida sobre Portugal e Espanha pelas demais nações europeias. Nestas últimas, prevalecia o princípio de que espanhóis e portugueses não tinham direito senão aquelas terras que houvessem efetivamente ocupado. Dessa forma, quando, por motivos religiosos, mas com apoio governamental, os franceses organizam sua primeira expedição para criar uma colônia de povoamento das novas terras, aliás, a primeira colônia de povoamento do continente, é para a costa setentrional do Brasil que voltam as vistas. Os portugueses acompanhavam de perto esses movimentos e até pelo suborno atuaram na corte francesa para desviar as atenções do Brasil. Contudo, tornava-se cada dia mais claro que se perderiam as terras americanas, a menos que fosse realizado um esforço de monta para ocupá-las permanentemente. Esse esforço significava desviar recursos de empresas muito mais produtivas no Oriente. A miragem do ouro que existia no interior das terras do Brasil, a qual não era estranha à pressão crescente dos franceses, pesou seguramente na decisão tomada de realizar um esforço relativamente grande para conservar as terras americanas. Sem embargo, os recursos de que dispunha Portugal para colocar improdutivamente no Brasil eram limitados e dificilmente teriam sido suficientes para defender as novas terras por muito tempo. A Espanha, cujos recursos eram incomparavelmente superiores, teve que ceder à pressão dos invasores em grande parte das terras que lhe cabiam pelo Tratado de Tordesilhas. Para tornar mais efetiva a defesa de seu quinhão, foi-lhe necessário reduzir o perímetro deste. Demais, fez-se indispensável criar colônias de povoamento de reduzida importância econômica, como no caso de Cuba, com fins de abastecimento e de defesa. Fora das regiões ligadas à grande empresa militar mineira espanhola, o continente apresentava escasso interesse econômico e defendê-lo de forma efetiva e permanente constituiria sorvedouro enorme de recursos. O comércio de peles e madeiras com os índios, que se desenvolve durante o século XVI em toda a costa oriental do continente, é de reduzido alcance e não exige mais que o estabelecimento de precárias feitorias. Os traços de maior relevo do primeiro século da história americana estão ligados a essas lutas em torno de terras de escassa ou nenhuma utilização econômica. Espanha e Portugal se creem com direito à totalidade das novas terras, direito esse que é contestado pelas nações europeias em mais rápida expansão comercial na época, Holanda, França e Inglaterra.
A Espanha recolhe de imediato pequenos frutos que lhe permitem financiar a defesa do seu rico quinhão. Contudo, tão grande é este e tão inúteis lhe parecem muitas das novas terras que decide concentrar seu sistema de defesa em torno ao eixo produtor de metais preciosos, México-Peru. Esse sistema de defesa estendia-se da Flórida à embocadura do Rio da Prata. Ainda assim, e não obstante a abundância dos recursos de que dispunha a Espanha, não conseguiu evitar que seus inimigos penetrassem no centro mesmo de suas linhas de defesa, as Antilhas. Essa cunha antilhana foi de início uma operação basicamente militar. Contudo, nos séculos seguintes, ela terá enorme importância econômica, como veremos mais adiante. Coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas que não fosse a fácil extração de metais preciosos. Somente assim seria possível cobrir os gastos de defesa dessas terras. Este problema foi discutido amplamente em alto nível com a interferência de gente como Damião de Góis, que via o desenvolvimento da Europa contemporânea com uma ampla perspectiva. Das medidas políticas que então foram tomadas, resultou o início da exploração agrícola das terras brasileiras, acontecimento de enorme importância na história americana. De simples empresa expoliativa e extrativa, idêntica a que na mesma época estava sendo empreendida na costa da África e nas Índias Orientais, a América passa a constituir parte integrante da economia reprodutiva europeia, cuja técnica e capitais nela se aplicam para criar de forma permanente um fluxo de bens destinados ao mercado europeu. A exploração econômica das terras americanas deveria parecer, no século XVI, uma empresa completamente inviável. Por essa época, nenhum produto agrícola era objeto de comércio em grande escala na Europa. O principal produto da terra, o trigo, dispunha de abundantes fontes de abastecimento dentro do continente. Os fretes eram tal forma elevados, em razão da insegurança no transporte a grandes distâncias, que somente os produtos manufaturados e as chamadas especiarias do Oriente podiam comportá-los. Demais, era fácil imaginar os enormes custos que não teria de enfrentar uma empresa agrícola nas distantes terras da América. É fato universalmente conhecido que aos portugueses coube a primazia desse empreendimento. Se seus esforços não tivessem sido coroados de êxito, a defesa das terras no Brasil ter-se-ia transformado em ônus demasiado grande e, excluída a hipótese de antecipação na descoberta do ouro, dificilmente Portugal teria perdurado como grande potência colonial na América. Capítulo 2. Fatores do êxito da empresa agrícola. Um conjunto de fatores particularmente favoráveis tornou possível o êxito dessa primeira grande empresa colonial agrícola europeia. Os portugueses haviam já iniciado há algumas dezenas de anos a produção em escala relativamente grande nas ilhas do Atlântico de uma das especiarias mais caras do mercado europeu, o açúcar. Essa experiência resultou ser de enorme importância, pois, demais de permitir a solução dos problemas técnicos relacionados com a produção do açúcar, fomentou o desenvolvimento em Portugal da indústria de equipamentos para engenhos açucareiros. Se tem em conta as dificuldades que se enfrentavam na época para conhecer qualquer técnica de produção e as proibições que havia para a exportação de equipamentos, compreende-se facilmente que,
Sem o relativo avanço técnico de Portugal nesse setor, o êxito da empresa brasileira teria sido mais difícil ou mais remoto. A significação maior da experiência das ilhas do Atlântico foi possivelmente no campo comercial. Tudo indica que o açúcar português inicialmente entrou nos canais tradicionais controlados pelos comerciantes das cidades italianas. A baixa de preços que tem lugar no último quartel do século XV leva a crer, sem embargo, que esses canais não se ampliaram na medida requerida pela expansão da produção. A crise de superprodução dessa época indica claramente que, nas áreas comerciais estabelecidas tradicionalmente pelas cidades mediterrâneas, o açúcar não podia ser absorvido senão em escala relativamente limitada. Ocorre, entretanto, que uma das consequências principais da entrada da produção portuguesa no mercado fora a ruptura do monopólio, que mantinha os venezianos do acesso às fontes de produção. Desde cedo, a produção portuguesa passa a ser encaminhada em proporção considerável para Flandres. Quando, em 1496, o governo português, sob a pressão da baixa de preço, decidiu restringir a produção, a terça parte desta já se encaminhava para os portos flamengos. A partir de metade do século XVI, a produção portuguesa de açúcar passa a ser mais uma empresa em comum com os flamengos, inicialmente representados pelos interesses de Antuérpia e em seguida pelos de Amsterdã. Os flamengos recolhiam o produto em Lisboa, refinavam-no e faziam a distribuição por toda a Europa, particularmente o Báltico, a França e a Inglaterra. A contribuição dos flamengos, particularmente dos holandeses, para a grande expansão do mercado de açúcar na segunda metade do século XVI, constitui um fator fundamental do êxito da colonização do Brasil. Especializados no comércio intra-europeu, grande parte do qual financiavam, os holandeses eram, nessa época, o único povo que dispunha de suficiente organização comercial para criar um mercado de grandes dimensões para um produto praticamente novo, como era o açúcar. Se tem em conta, por um lado, as grandes dificuldades encontradas inicialmente para colocar a pequena produção da madeira e, por outro, a estupenda expansão subsequente do mercado, que absorveu com preços firmes a grande produção brasileira, torna-se evidente a importância da etapa comercial para o êxito de toda a empresa açucareira. E não somente com sua experiência comercial contribuíram os holandeses. Parte substancial dos capitais requeridos pela empresa açucareira viera dos Países Baixos. Existem indícios abundantes de que os capitalistas holandeses não se limitaram a financiar a refinação e comercialização do produto. Tudo indica que capitais flamengos participaram no financiamento das instalações produtivas no Brasil, bem como no da importação da mão de obra escrava. O menos que se pode admitir é que, uma vez demonstrada a viabilidade da empresa e comprovada sua alta rentabilidade, a tarefa de financiar-lhe a expansão não haja apresentado maiores dificuldades. Poderosos grupos financeiros holandeses, interessados como estavam na expansão das vendas do produto brasileiro, seguramente terão facilitado os recursos requeridos para a expansão da capacidade produtiva. Mas não bastavam a experiência técnica dos portugueses na fase produtiva e a capacidade comercial e o poder financeiro dos holandeses para tornar viável a empresa colonizadora agrícola das terras do Brasil. Demais,
existia o problema da mão de obra. Transportá-la na quantidade necessária da Europa teria requerido uma inversão demasiadamente grande, que provavelmente tornaria antieconômica toda a empresa. As condições de trabalho eram tais que somente pagando salários bem mais elevados que os da Europa seria possível atrair mão de obra dessa região. A possibilidade de reduzir os custos, retribuindo com terras o trabalho que o colono realizasse durante um certo número de anos, não apresentava atrativo ou viabilidade, pois, sem grandes concentrações de capital, as terras praticamente não tinham valia econômica. Por último, havia a considerar a escassez de oferta de mão de obra que prevalecia em Portugal, particularmente nessa etapa de magnífico florescimento da empresa das Índias Orientais. Sem embargo, também neste caso, uma circunstância veio facilitar enormemente a solução do problema. Por essa época, os portugueses eram já senhores de um completo conhecimento do mercado africano de escravos. As operações de guerra para a captura de negros pagãos, iniciadas quase um século antes, nos tempos de Dom Henrique, haviam evoluído num bem organizado e lucrativo escambo que abastecia certas regiões da Europa de mão de obra escrava. Mediante recursos suficientes, seria possível ampliar esse negócio e organizar a transferência para a nova colônia agrícola de mão de obra barata, sem a qual ela seria economicamente inviável. Cada um dos problemas referidos, técnica de produção, criação de mercado, financiamento, mão de obra, pôde ser resolvida no tempo oportuno, independentemente da existência de um plano geral pré-estabelecido. O que importa ter em conta é que houve um conjunto de circunstâncias favoráveis sem o qual a empresa não teria conhecido o enorme êxito que alcançou. Não há dúvida que por trás de tudo estavam o desejo e o empenho do governo português de conservar a parte que lhe cabia das terras da América, das quais sempre se esperava que um dia sairia o ouro em grande escala. Sem embargo, esse desejo só poderia transformar-se em política atuante se encontrasse algo concreto em que se apoiar. Caso a defesa das novas terras houvesse permanecido por muito tempo como uma carga financeira para o pequeno reino, seria de esperar que tendesse a relaxar-se. O êxito da grande empresa agrícola do século XVI, única na época, constituiu, portanto, a razão de ser da continuidade da presença dos portugueses em uma grande extensão das terras americanas. No século seguinte, quando se modifica a relação de forças na Europa com o predomínio das nações excluídas da América pelo Tratado de Tordesilhas, Portugal já havia alcançado enormemente na ocupação efetiva da parte que lhe coubera. Capítulo 3. Razões do monopólio. Os magníficos resultados da colonização agrícola do Brasil abriram perspectivas atraentes à utilização econômica das novas terras. Sem embargo, os espanhóis continuaram concentrados em sua tarefa de extrair metais preciosos. Ao aumentar a pressão de seus adversários, limitaram-se a reforçar o cordão de isolamento em torno do seu rico quinhão. As terras onde estavam concentrados se singularizavam na América por serem densamente povoadas. Na verdade, a empresa colonial espanhola tinha como base a exploração dessa mão de obra. A Espanha não chegou a interessar-se em fomentar o intercâmbio com as colônias ou entre estas. A forma como estavam organizadas as relações
entre metrópole e colônia criava uma permanente escassez de meios de transporte e era a causa de fretes excessivamente elevados. A política espanhola estava orientada no sentido de transformar as colônias em sistemas econômicos o quanto possível autossuficientes e produtores de um excedente líquido na forma de metais preciosos que se transferia periodicamente para a metrópole. Esse afluxo de metais preciosos alcançou enormes proporções relativas e provocou profundas transformações estruturais na economia espanhola. O poder econômico do Estado cresceu desmesuradamente e o enorme aumento no fluxo de renda gerado pelos gastos públicos ou por gastos privados subsidiados pelo Estado provocou uma crônica inflação que se traduziu em persistente déficit na balança comercial. Sendo a Espanha o centro de uma inflação que chegou a propagar-se por toda a Europa, não é de estranhar que o nível geral de preços haja sido persistentemente mais elevado nesse país que em seus vizinhos, o que necessariamente teria de provocar um aumento de importações e uma diminuição de exportações. Em consequência, os metais preciosos que a Espanha recebia da América sob a forma de transferências unilaterais provocavam um afluxo de importação de efeitos negativos sobre a produção interna e altamente estimulante para as demais economias europeias. Por outro lado, a possibilidade de viver direta ou indiretamente de subsídios do Estado fez crescer o número de pessoas economicamente inativas, reduzindo a importância relativa na sociedade espanhola e na orientação da política estatal dos grupos dirigentes ligados às atividades produtivas. A decadência econômica da Espanha prejudicou enormemente suas colônias americanas. Fora da exploração mineira, nenhuma outra empresa econômica de envergadura chegou a ser encetada. As exportações agrícolas de toda a imensa região em nenhum momento alcançaram importância significativa em 3 séculos de vida do grande império colonial. O abastecimento de manufaturas das grandes massas de população indígena continuou a basear-se no artesanato local, o que retardou a transformação das economias de subsistência pré-existentes na região. Não fora o retrocesso da economia espanhola, particularmente acentuado no século XVII, e a exportação de manufaturas de produção metropolitana para as colônias, teria necessariamente evoluído, dando lugar a vínculos econômicos de natureza bem mais complexa que a simples transferência periódica de um excedente de produção sob a forma de metais preciosos. O consumo de manufaturas europeias pelas densas populações da meseta mexicana e do altiplano andino teria criado a necessidade de uma contrapartida de exportações de produtos locais, seja para consumo na Espanha, seja para reexportação. O intercâmbio desse tipo provocaria necessariamente transformações nas estruturas arcaicas das economias indígenas e possibilitaria maior penetração de capitais e técnica europeias. Houvesse a colonização espanhola evoluído nesse sentido, e muito maiores teriam sido as dificuldades enfrentadas pela empresa portuguesa para vencer. A abundância de terras da melhor qualidade para produzir açúcar de que dispunha, terras essas bem mais próximas da Europa, a barateza de uma mão de obra indígena mais evoluída do ponto de vista agrícola, bem como o enorme poder financeiro concentrado em suas mãos, tudo indica que os espanhóis podiam haver dominado o mercado de produtos tropicais, particularmente o do açúcar, desde o século XVI. A razão principal de que isso não haja acontecido foi, muito provavelmente, a própria decadência econômica da Espanha.
não existindo por trás um fator político, como ocorreu em Portugal. O desenvolvimento de linhas de exportação de produtos agrícolas americanos teria que ser provocado por grupos econômicos poderosos, interessados em vender seus produtos nos mercados coloniais. Seria de esperar que os produtores de manufaturas liderassem esse movimento. Não fora a decadência com que entrou esse setor na etapa das grandes importações de metais preciosos e de concentração da renda em mãos do Estado espanhol. Cabe, portanto, admitir que um dos fatores do êxito da empresa colonizadora agrícola portuguesa foi a decadência mesma da economia espanhola, a qual se deveu principalmente à descoberta precoce dos metais preciosos. Capítulo 4. Desarticulação do sistema. O quadro político-econômico dentro do qual nasceu e progrediu de forma surpreendente a empresa agrícola em que assentou a colonização do Brasil foi profundamente modificado pela absorção de Portugal na Espanha. A guerra que contra este último país promoveu a Holanda durante esse período repercutiu profundamente na colônia portuguesa da América. No começo do século XVII, os holandeses controlavam praticamente todo o comércio dos países europeus realizado por mar. Distribuir o açúcar pela Europa sem a cooperação dos comerciantes holandeses, evidentemente, era impraticável. Por outro lado, estes de nenhuma maneira pretendiam renunciar à parte substancial que tinham nesse importante negócio, cujo êxito fora, em boa parte, obra sua. A luta pelo controle do açúcar torna-se, de start, uma das razões de ser da guerra sem quartel que promovem os holandeses contra a Espanha. E um dos episódios dessa guerra foi a ocupação pelos batavos, durante um quarto de século, de grande parte da região produtora de açúcar no Brasil. As consequências da ruptura do sistema cooperativo anterior serão, entretanto, muito mais duradouras que a ocupação militar. Durante sua permanência no Brasil, os holandeses adquiriram o conhecimento de todos os aspectos técnicos e organizacionais da indústria açucareira. Esses conhecimentos vão constituir a base para a implantação e desenvolvimento de uma indústria concorrente de grande escala na região do Caribe. A partir desse momento, estaria perdido o monopólio, que nos 3/4 de século anteriores se assentara na identidade de interesse entre os produtores portugueses e os grupos financeiros holandeses que controlavam o comércio europeu. No terceiro quartel do século XVII, os preços do açúcar estarão reduzidos à metade e persistirão nesse nível relativamente baixo durante todo o século seguinte. A etapa de máxima rentabilidade da empresa agrícola colonial portuguesa havia sido ultrapassada. O volume das exportações médias anuais da segunda metade do século XVII dificilmente alcança 50% dos pontos mais altos atingidos em torno a 1650. A essas reduzidas exportações se liquidavam a preços que não superavam a metade daqueles que haviam prevalecido na etapa anterior. Tudo indica que a renda real gerada pela produção açucareira estava reduzida a 1/4 do que havia sido em sua melhor época. A depreciação com respeito ao ouro da moeda portuguesa observada nessa época é praticamente das mesmas proporções, o que indica claramente a enorme importância para a balança de pagamentos de Portugal que tinha o açúcar brasileiro. Fora Portugal, o principal abastecedor da colônia. E essa desvalorização significaria uma importante transferência de renda real em benefício do núcleo colonial. Mas, como é sabido, por essa época o Brasil se abastecia principalmente de manufaturas que os portugueses recebiam de outros países europeus. Demais, como os artigos de produção interna que Portugal exportava para o Brasil eram, via de regra,
os mesmos que exportava para outras partes, o mais provável é que seus preços estivessem fixados em ouro. Sendo assim, as transferências de renda provocadas pela desvalorização revertiam principalmente em benefício dos exportadores metropolitanos portugueses. Capítulo 5. As colônias de povoamento do hemisfério norte. O principal acontecimento da história americana do século XVII foi, para o Brasil, o surgimento de uma poderosa economia concorrente no mercado dos produtos tropicais. O advento dessa economia decorreu, em boa medida, do debilitamento da potência militar espanhola na primeira metade do século XVII. Debilitamento esse observado de perto pelas três potências cujo poder crescia na mesma época: Holanda, França e Inglaterra. A ideia de apoderar-se da rica presa, que era o quinhão espanhol da América, estava sempre presente nesses países. E se não chegou a concretizar-se em maior escala, foi graças às rivalidades crescentes entre a Inglaterra e a França. Estes dois países trataram de apoderar-se das estratégicas ilhas do Caribe, para nelas instalar colônias de povoamento com objetivos militares. Abre aspas, nós tivemos nos começos, diz um autor francês, apenas uma ideia mestra, a conquista de terras com metais preciosos, ou na falta desses, dando terras que dessem acesso a estes. Fecha aspas. Franceses e ingleses se empenham assim, no começo do século XVII, em concentrar nas Antilhas importantes núcleos de população europeia, na expectativa de um assalto em larga escala aos ricos domínios da grande potência enferma desse século. Referindo-se aos objetivos de Richelieu com respeito à colonização da Martinica, observa um historiador francês, abre aspas, tornou-se urgente ter uma milícia forte o mais rapidamente possível e que seja sustentável. É deste princípio que partimos e a este princípio que nos apegamos. As ilhas precisam de muitos colonos, agricultores e soldados. Fecha aspas. Em razão de seus objetivos políticos, essa colonização deveria basear-se no sistema da pequena propriedade. Os colonos eram atraídos com propaganda e engodos, ou eram recrutados entre criminosos ou mesmo sequestrados. A cada um se atribuía um pedaço de terra limitado que deveria ser pago com o fruto do seu trabalho futuro. As Antilhas inglesas se povoaram com maior rapidez que as francesas e com menos assistência financeira do governo, provavelmente devido à maior facilidade de recrutamento de colonos que apresentavam as ilhas britânicas. O século XVII foi uma etapa de grandes transformações sociais e de profunda intranquilidade política e religiosa nessas ilhas. Nos 3/4 de século que antecederam ao Toleration Act de 1689, a intolerância política e religiosa deu origem a importantes deslocamentos de população dentro das ilhas e para o exterior. Esses movimentos de população provocados por fatores religiosos e políticos estão intimamente ligados ao início da expansão colonizadora inglesa da primeira metade do século XVII, mas de nenhuma forma explicam esta última. O transporte de populações através do Atlântico requeria, na época, vultosas inversões. Sem embargo, o fato de que importantes grupos de população estivessem dispostos a aceitar as mais duras condições para emigrar, criou a possibilidade de exploração de mão de obra europeia em condições relativamente favoráveis. Organizam-se importantes companhias com o objetivo de financiar o translado desses grupos de população, as quais conseguem amplos privilégios econômicos sobre as colônias que chegassem a fundar. Somente em casos excepcionais e com objetivos militares explicitamente declarados,
como ocorreu na Geórgia, já em pleno século XVIII, o governo inglês tomará a seu cargo o financiamento do translado da população colonizadora. A colonização de povoamento, que se inicia na América no século XVII, constitui, portanto, seja uma operação com objetivos políticos, seja uma forma de exploração de mão de obra europeia que um conjunto de circunstâncias tornara relativamente barata nas Ilhas Britânicas. Ao contrário do que ocorrera com a Espanha e Portugal, que se haviam visto afligidos por uma permanente escassez de mão de obra quando iniciaram a ocupação da América, a Inglaterra do século XVII apresentava um considerável excedente da população, graças às profundas modificações de sua agricultura iniciadas no século anterior. Essa população sobrante, que abandonava os campos à medida que o velho sistema de agricultura coletiva ia sendo eliminado e que as terras agrícolas eram desviadas para a criação de gado lanígero, vivia em condições suficientemente precárias para submeter-se a um regime de servidão por tempo limitado, com o fim de acumular um pequeno patrimônio. A pessoa interessada assinava um contrato na Inglaterra, pelo qual se comprometia a trabalhar para outra por um prazo de 5 a 7 anos, recebendo em compensação o pagamento da passagem, manutenção e, ao final do contrato, um pedaço de terra ou uma indenização em dinheiro. Tudo indica que essa gente recebia um tratamento igual ou pior ao dado aos escravos africanos. O início dessa colonização de povoamento no século XVII abre uma etapa nova na história da América. Em seus primeiros tempos, essas colônias acarretam vultosos prejuízos para as companhias que as organizam. Particularmente grandes são os prejuízos dados pelas colônias que se instalam na América do Norte. O êxito da colonização agrícola portuguesa tivera como base a produção de um artigo cujo mercado se expandira extraordinariamente. A busca de artigos capazes de criar mercados em expansão constitui a preocupação dos novos núcleos coloniais. Demais, era necessário encontrar artigos que pudessem ser produzidos em pequenas propriedades, condição sem a qual não perduraria o recrutamento de mão de obra europeia. Em tais condições, os núcleos situados na região norte da América Setentrional encontraram sérias dificuldades para criar uma base econômica estável. Do ponto de vista das companhias que financiaram os gastos iniciais de translado e instalação, a colonização dessa parte da América constitui um efetivo fracasso. Não foi possível encontrar nenhum produto adaptável à região, que alimentasse uma corrente de exportação para a Europa capaz de remunerar os capitais invertidos. Com efeito, o que se podia produzir na Nova Inglaterra era exatamente aquilo que se produzia na Europa, onde os salários estavam determinados por um nível de subsistência extremamente baixo na época. Demais, o custo do transporte era de tal forma elevado, relativamente ao custo de produção dos artigos primários, que uma diferença, mesmo substancial nos salários reais, teria sido de escassa significação. Explica-se, assim, o lento desenvolvimento inicial das colônias do norte do continente, as quais, muito possivelmente, teriam permanecido no segundo plano por muito tempo se acontecimentos a que nos referiremos mais adiante não tivessem modificados os dados do problema. As condições climáticas das Antilhas permitiam a produção de um certo número de artigos como o algodão, o anil, o café e principalmente o fumo, por promissoras perspectivas nos mercados da Europa. A produção desses artigos era compatível com o regime da pequena propriedade agrícola e permitia que as companhias colonizadoras realizassem lucros substanciais ao mesmo tempo que os governos das potências expansionistas, França e Inglaterra, viam crescer as suas milícias.
Os esforços realizados, principalmente na Inglaterra, para recrutar mão de obra no regime prevalecente de servidão temporária, se intensificaram com a prosperidade de negócios. Por todos os meios, procurava-se induzir as pessoas que haviam cometido qualquer crime ou mesmo contravenção a vender-se para trabalhar na América em vez de ir para o cárcere. Contudo, o suprimento de mão de obra deveria ser insuficiente, pois a prática do rapto de adultos e crianças tendeu a transformar-se em calamidade pública nesse país. Por esse e outros métodos, a população europeia das Antilhas cresceu intensamente, e só a ilha de Barbados chegou a ter, em 1634, 37.200 habitantes dessa origem. Capítulo 6. Consequências da penetração do açúcar nas Antilhas. À medida que a agricultura tropical, particularmente a do fumo, transformava-se num êxito comercial, cresciam as dificuldades apresentadas pelo abastecimento de mão de obra europeia. Do ponto de vista das companhias interessadas no comércio das novas colônias, a solução natural do problema estava na introdução da mão de obra africana escrava. Na Virgínia, onde as terras não estavam todas divididas em mãos de pequenos produtores, a formação de grandes unidades agrícolas se desenvolveu mais rapidamente. Surge, assim, uma situação completamente nova no mercado dos produtos tropicais. Uma intensa concorrência entre regiões que exploram mão de obra escrava de grandes unidades produtivas e regiões de pequena propriedade e população europeia. A consequente baixa dos preços ocorrida nos mercados internacionais cria sérias dificuldades às populações antilhanas e vem demonstrar a fragilidade de todo o sistema de colonização ensaiado naquelas regiões tropicais. As colônias de povoamento dessas regiões, com efeito, resultaram ser simples estações experimentais para a produção de artigos de potencialidade econômica ainda incerta. Superada essa etapa de incerteza, as inversões maciças exigidas pelas grandes plantações escravistas demonstram ser negócio muito vantajoso. A partir desse momento se modifica o curso da colonização antilhana, e essa modificação será de importância fundamental para o Brasil. A ideia original de colonização dessas regiões tropicais, à base de pequena propriedade, excluída per si toda cogitação em torno à produção de açúcar. Entre os produtos tropicais, mais que qualquer outro, este era incompatível com o sistema da pequena propriedade. Nessa primeira fase da colonização agrícola não portuguesa das terras americanas, aparentemente se dava por assentado que ao Brasil cabia o monopólio da produção açucareira. As colônias antilhanas ficavam reservados os demais produtos tropicais. A razão de ser dessa divisão de tarefas derivava dos próprios objetivos políticos da colonização antilhana, onde franceses e ingleses pretendiam reunir fortes núcleos de população europeia. Sem embargo, esses objetivos políticos tiveram de ser abandonados sob a forte pressão de fatores econômicos. É provável, entretanto, que as transformações da economia antilhana tivessem ocorrido muito mais lentamente, não fora a ação de um poderoso fator exógeno em fins da primeira metade do século XVII. Esse fator foi a expulsão definitiva dos holandeses do Nordeste brasileiro. Senhores da técnica de produção e muito provavelmente aparelhados para a fabricação de equipamentos para a indústria açucareira, os holandeses se empenharam firmemente em criar, fora do Brasil, um importante núcleo produtor de açúcar. É tão favorável a situação que encontram nas Antilhas francesas e inglesas que preferem colaborar com os colonos dessas regiões e ocupar novas terras
e instalar por conta própria a indústria. Na Martinica, as dificuldades causadas pela baixa dos preços do fumo eram grandes, o que facilita o início de qualquer negócio tendente a restaurar a prosperidade da ilha. Nas Antilhas Inglesas, as dificuldades econômicas haviam sido agravadas pela guerra civil que se prolongava nas Ilhas Britânicas. Praticamente isoladas da metrópole, as colônias inglesas acolheram com grande entusiasmo a possibilidade de um intenso comércio com os holandeses. Estes não somente deram a necessária ajuda técnica, como também propiciaram crédito fácil para comprar equipamentos, escravos e terra. Em pouco tempo, se constituíram nas ilhas poderosos grupos financeiros que controlavam grandes quantidades de terras e possuíam engenhos açucareiros de grandes proporções. Dessa forma, menos de um decênio depois da expulsão dos holandeses do Brasil, operava nas Antilhas uma economia açucareira de consideráveis proporções, cujos equipamentos eram totalmente novos e que se beneficiava da mais favorável posição geográfica. As consequências dessa autêntica eclosão de um sistema econômico dentro de outro foram profundas. A população de origem europeia decresceu rapidamente, tanto nas Antilhas francesas como nas inglesas, enquanto crescia verticalmente o número de escravos africanos. Em Barbados, por exemplo, a população branca se reduziu à metade e a negra mais que decuplicou no correr dos 2 decênios. Nesse ínterim, a riqueza da ilha tinha aumentado 40 vezes. Na França, onde o governo estava menos submetido à influência das companhias de comércio, a reação provocada pelas rápidas transformações econômico-sociais das ilhas foi maior. Inúmeras medidas foram tomadas para deter o seu abandono pela população branca e a rápida transformação das colônias de povoamento em grandes plantações de açúcar. Tratou-se, inclusive, contra a orientação da política colonial da época, de introduzir nas ilhas atividades manufatureiras. Colbert tomou o assunto em suas mãos, sugeriu inúmeras soluções, enviou operários especializados em missões técnicas para estudar os recursos da ilha. Tudo inutilmente. A valorização das terras provocada pela introdução do açúcar agiu inexoravelmente, destruindo em pouco tempo esse prematuro ensaio de colonização, de povoamento das regiões tropicais da América. Se a economia açucareira, ao florescer nas Antilhas, fez desaparecer as colônias de povoamento que se havia tentado instalar nessas regiões, por outro lado, contribuiu grandemente para tornar economicamente viáveis as colônias desse tipo que os ingleses já haviam estabelecido na região norte do continente. Conforme já indicamos, estas últimas colônias estiveram longe de ser um êxito econômico para as companhias que haviam financiado sua instalação, pois os únicos produtos que na época justificavam o comércio transatlântico nelas não podiam ser produzidos. Contudo, os membros dessas colônias que sobreviveram às vicissitudes da etapa de instalação empenharam-se em criar uma economia autossuficiente, suplementada por algumas atividades comerciais que lhes permitiam atender ao mínimo indispensável de importações. Essas colônias pareciam fadadas a um lento desenvolvimento, o que, aliás, ocorreu com os grupos de população francesa situados no Canadá, quando o advento da economia açucareira antilhana, no começo da segunda metade do século XVII, veio abrir-lhes inesperadas perspectivas. A penetração do açúcar nas ilhas caribenhas expeliu uma parte substancial da população branca nelas estabelecida.
boa parte da qual foi instalar-se nas colônias do norte. Tratava-se, em grande parte, de pequenos proprietários que se viram na contingência de alienar suas terras e que se transferiram com algum capital. Por outro lado, o açúcar desorganizou e, em algumas partes, eliminou a produção agrícola de subsistência. As ilhas se transformaram, em pouco tempo, em grandes importadoras de alimentos, e as colônias setentrionais, que havia pouco não sabiam o que fazer com seu excedente de produção de trigo, se constituíram em principal fonte de abastecimento das prósperas colônias açucareiras. Como bem observa um historiador inglês, abre aspas, iniciado com o peixe, com a carne, a Nova Inglaterra de Cleaver, um sistema complexo de venda e melhor do que o leste das Índias. Formou a conexão desenhada para anos de muita sorte e comodidade do velho mundo, como eles precisavam, fecha aspas. E não ficou na exportação de bens de consumo a importante corrente comercial que se formou entre os dois grupos de colônias ingleses. Não dispondo de força hidráulica para mover os engenhos, as ilhas dependiam principalmente de animais de tiro como fonte de energia. Tampouco dispunham de madeira para fabricar as caixas em que se exportava o açúcar. Do norte vinham uma e outra coisa. Esse importante comércio se efetuava principalmente em navios dos colonos da Nova Inglaterra, o que veio fomentar a indústria de construção naval nessa região. Essa indústria, encontrando condições excepcionalmente favoráveis em razão da abundância de madeira adequada, se desenvolveu intensamente, transformando-se em uma das principais atividades exportadoras das colônias setentrionais. Por último, cabe mencionar a instalação de uma importante indústria derivada da cana, a destilação de bebidas alcoólicas. Neste caso, a integração se realizou com as Antilhas Francesas. Estas, estando interditadas de usar a matéria-prima de que dispunham, para evitar a concorrência às indústrias de bebidas da metrópole, vendiam-na a preços extremamente baixos. Os colonos do norte se prevaleciam desses baixos preços para concorrer vantajosamente com as próprias Antilhas inglesas nesse negócio altamente lucrativo. As colônias do norte dos Estados Unidos se desenvolveram, assim, na segunda metade do século XVII e primeira do século XVIII, como parte integrante de um sistema maior no qual o elemento dinâmico são as regiões antilhanas, produtoras de artigos tropicais. O fato de que as duas partes principais do sistema, a região produtora do artigo básico de exportação e a região que abastecia a primeira, hajam estados separadas, é de fundamental importância para explicar o desenvolvimento subsequente de ambas. E essa separação se deve que os capitais gerados no conjunto do sistema não hajam sido canalizados exclusivamente para a atividade açucareira, que na realidade era a mais lucrativa. Essa separação, ao tornar possível o desenvolvimento de uma economia agrícola não especializada na exportação de produtos tropicais, marca o início de uma nova etapa na ocupação econômica das terras americanas. A primeira etapa consistira basicamente na exploração da mão de obra pré-existente com vistas a criar um excedente líquido de produção de metais preciosos. A segunda se concretizara na produção de artigos agrícolas tropicais por meio de grandes empresas que usavam intensamente mão de obra escrava importada.
Nesta terceira etapa, surgiu uma economia similar à da Europa contemporânea, isto é, dirigida de dentro para fora, produzindo principalmente para o mercado interno, sem uma separação fundamental entre as atividades produtivas destinadas à exportação e aquelas ligadas ao mercado interno. Uma economia desse tipo estava em flagrante contradição com os princípios da política colonial e somente graças a um conjunto de circunstâncias favoráveis pôde desenvolver-se. Com efeito, sem um prolongado período de guerra civil por que passou a Inglaterra no século XVII, teria sido muito mais difícil aos colonos da Nova Inglaterra firmar-se tão amplamente nos mercados das prósperas ilhas antilhanas. Demais, a famosa legislação protecionista naval que, no último quartel desse século, excluiu os holandeses do comércio das colônias, constitui outro forte aliciante não só para as exportações da Nova Inglaterra, como também para sua indústria de construção de barcos. Por último, o prolongado período de guerras que a Inglaterra manteve com a França tornou precário o abastecimento das Antilhas com gêneros europeus, criando para os colonos do norte a situação favorável de abastecedores regulares das ilhas inglesas e ocasionais das francesas. Os esforços quase malogrados feitos pelos ingleses para eliminar os contatos comerciais desses colonos com as Antilhas francesas constituem a primeira etapa de um período de fricção e choque de interesses que se fez cada vez mais manifesto. Com efeito, uma vez lograda a supremacia e excluídos os franceses de suas posições principais na América, na americana Inglaterra, pretendeu, na segunda metade do século XVIII, pôr cobro a presente concorrência que as colônias setentrionais estavam fazendo à economia metropolitana. As medidas legislativas se sucederam, então, mas serviram apenas para aumentar a tensão e pôr à mostra o profundo desencontro de interesses que já existia, precipitando a separação. De um ponto de vista macroeconômico, as colônias da Nova Inglaterra, assim como Nova York e Pensilvânia, continuaram a ser, avançando o século XVIII, economias de produtividade relativamente baixa. O produto por habitante deveria ser substancialmente inferior ao das colônias agrícolas de grandes plantações. Contudo, o tipo de atividade econômica que nelas prevalecia era compatível com pequenas unidades produtivas de base familiar, sem o compromisso de remunerar vultosos capitais. Por outro lado, a abundância de terras tornava atrativa a imigração europeia no regime de servidão temporária. Ao surgir para o pequeno proprietário a possibilidade de vender regularmente parte de sua produção agrícola, tornou-se para ele viável o financiamento da viagem de um imigrante cujo trabalho seria explorado durante 4 anos. Estima-se que pelo menos a metade da população europeia que emigrou para os Estados Unidos antes de 1700 estava constituída de pessoas que haviam aceitado um ou outro regime de servidão temporária. A principal vantagem que esse sistema apresentava para o pequeno proprietário estava em que a imobilização de capital era muito menor que a exigida pela compra do escravo, sendo também menor o risco em caso de morte. O escravo africano constituía um negócio muito mais rentável para o grande capitalista, mas de maneira geral não estava ao alcance do pequeno produtor. Por outro lado, as atividades agrícolas dessas colônias tampouco justificavam grandes inversões. Explica-se, assim, que a importação de mão de obra europeia em regime de servidão temporária tenha continuado nas colônias mais pobres e haja excluída das colônias mais ricas, não obstante fosse amplamente reconhecido que o trabalho escravo era o mais barato.
A transição para o trabalho africano, o trabalho escravo africano, só se realizou ali onde foi possível especializar a agricultura no artigo exportável em grande escala. Essas colônias de pequenos proprietários, em grande parte autossuficientes, constituem comunidades com características totalmente distintas das que predominavam nas prósperas colônias agrícolas de exportação. Nelas, era muito menor a concentração da renda e as mesmas estavam muito menos sujeitas a bruscas contrações econômicas. Demais, a parte dessa renda que revertia em benefício de capitais forâneos era insignificante. Em consequência, o padrão médio de consumo era elevado, relativamente ao nível da produção per capita. Ao contrário do que ocorria nas colônias de grandes plantações, em que parte substancial dos gastos de consumo estava concentrada numa reduzida classe de proprietários e se satisfazia com importações, nas colônias do norte dos Estados Unidos, os gastos de consumo se distribuíam pelo conjunto da população, sendo relativamente grande o mercado dos objetos de uso comum. A essas diferenças de estrutura econômica teriam necessariamente de corresponder grandes disparidades de comportamento dos grupos sociais dominantes nos dois tipos de colônias. Nas Antilhas Inglesas, os grupos dominantes estavam intimamente ligados a poderosos grupos financeiros da metrópole e tinham inclusive uma enorme influência no parlamento britânico. Esse entrelaçamento de interesses inclinava os grupos que dirigiam a economia antilhana a considerá-la exclusivamente como parte integrante de importantes empresas manejadas da Inglaterra. As colônias setentrionais, ao contrário, eram dirigidas por grupos ligados, uns a interesses comerciais centralizados em Boston e Nova York, os quais frequentemente entravam em conflito com os interesses metropolitanos, e outros representativos de populações agrícolas, praticamente sem qualquer afinidade de interesses com a metrópole. Essa independência dos grupos dominantes vis-à-vis da metrópole teria de ser um fator de fundamental importância para o desenvolvimento da colônia, pois significava que nela havia órgãos políticos capazes de interpretar seus verdadeiros interesses e não apenas de refletir as ocorrências do centro econômico dominante. Capítulo 7. Encerramento da etapa colonial. A evolução da colônia portuguesa na América, a partir da segunda metade do século XVII, será profundamente marcada pelo novo rumo que toma Portugal como potência colonial. Na época em que esteve ligada à Espanha, perdeu esse país o melhor de seus entrepostos orientais, ao mesmo tempo que a melhor parte da colônia americana era ocupada pelos holandeses. Ao recuperar a independência, Portugal encontrou-se em posição extremamente débil, pois a ameaça da Espanha, que por mais de um quarto de século não reconheceu essa independência, pesava permanentemente sobre o território metropolitano. Por outro lado, o pequeno reino perdido o comércio oriental e desorganizado o mercado do açúcar, não dispunha de meios para defender o que lhe sobrara das colônias numa época de crescente atividade imperialista. A neutralidade em face das grandes potências era impraticável. Portugal compreendeu, assim, que para sobreviver como metrópole colonial, deveria ligar o seu destino a uma grande potência, o que significaria necessariamente alienar parte de sua soberania. Os acordos concluídos com a Inglaterra em 1642, 1654 e 1661 estruturaram essa aliança que marcará profundamente a vida política e econômica de Portugal e do Brasil durante os 2 séculos seguintes. Assim, como seria difícil explicar o grande êxito da empresa açucareira sem ter em conta a cooperação comercial financeira holandesa, a persistência do pequeno e empobrecido reino como grande potência colonial na segunda metade do século XVII, bem como sua recuperação no século XVIII,
durante o qual reteve, sem disputas, a colônia mais lucrativa da época. Também só pode explicar-se tendo em conta a situação especial de semidependência que aceitou como forma de soberania o governo português. Os privilégios conseguidos pelos comerciantes ingleses em Portugal foram de tal ordem, incluíam extensa jurisdição extraterritorial, liberdade de comércio com as colônias, controle sobre as tarifas que as mercadorias importadas da Inglaterra deveriam pagar, que os mesmos passaram a constituir um poderoso e influente grupo com ascendência crescente sobre o governo português. Nas palavras de um meticuloso estudioso da matéria, abre aspas, Portugal became virtually England's commercial vassal, fecha aspas. Citação de Alan K. Manchester. O espírito dos vários tratados firmados entre os dois países nos primeiros 2 decênios que se seguiram à independência era sempre o mesmo. Portugal fazia concessões econômicas e a Inglaterra pagava com promessas ou garantias políticas. Com respeito às Índias Orientais, por exemplo, Portugal cedeu Bombaim permanentemente e a Inglaterra prometeu utilizar sua esquadra para manter a ordem nas possessões lusitanas. Os ingleses conseguiam demais privilégios de manter comerciantes residentes em praticamente todas as colônias portuguesas. O acordo de 1661 incluía, finalmente, uma cláusula secreta pela qual os ingleses prometiam defender as colônias portuguesas contra quaisquer inimigos. Se tem em conta que por essa época a Espanha ainda não reconhecera a separação de Portugal e que nesse mesmo ano se estava negociando a paz com a Holanda, é fácil compreender o que significava para o governo português uma aliança que lhe garantia a sobrevivência como potência colonial. Contudo, as garantias de sobrevivência não solucionavam o problema fundamental que era a própria decadência da colônia, decorrente da desorganização do mercado do açúcar. As dificuldades econômicas do reino continuam a agravar-se e se repetem as desvalorizações monetárias. No último quartel do século, toma-se consciência da necessidade de reconsiderar a política econômica do país. A ideia de encontrar solução para as dificuldades da balança comercial nos produtos coloniais de exportação já não parece suficiente. Pensa-se em reduzir as importações, fomentando a produção interna no setor manufatureiro. Essa política alcançou dar alguns frutos e durante 2 decênios se chegou mesmo a interditar a importação de tecidos de lã, principal manufatura então importada. Tal política, entretanto, não chegaria a amadurecer plenamente. O rápido desenvolvimento da produção de ouro no Brasil, a partir do primeiro decênio do século XVII, modificaria fundamentalmente os termos do problema. Conforme veremos em detalhe em capítulos subsequentes, o acordo comercial celebrado com a Inglaterra em 1703 desempenhou papel básico no curso tomado pelos acontecimentos. Esse acordo significou para Portugal renunciar a todo o desenvolvimento manufatureiro e implicou transferir para a Inglaterra o impulso dinâmico criado pela produção aurífera no Brasil. Graças a esse acordo, entretanto, Portugal conservou uma sólida posição política numa etapa que resultou ser fundamental para a consolidação definitiva do território de sua colônia americana. O mesmo agente inglês que negociou o acordo comercial em 1703, John Methuen, também tratou das condições da entrada de Portugal na guerra que lhe valeria uma sólida posição na Conferência de Utrecht. Aí conseguiu o governo lusitano que a França renunciasse a quaisquer reclamações sobre a foz do Amazonas e a quaisquer direitos de navegação nesse rio. Igualmente, nessa conferência, Portugal conseguiu da Espanha o reconhecimento de seus direitos sobre a colônia do Sacramento. Ambos os acordos receberam a garantia direta da Inglaterra
e vieram a constituir fundamentos da estabilidade territorial da América Portuguesa. Observada de uma perspectiva ampla, a economia luso-brasileira do século XVIII se configurava em uma articulação e a articulação fundamental do sistema econômico em mais rápida expansão na época, ou seja, a economia inglesa. O ciclo do ouro constitui um sistema mais ou menos integrado, dentro do qual coube a Portugal a posição secundária de simples entreposto. Ao Brasil, o ouro permitiu financiar uma grande expansão demográfica que trouxe alterações fundamentais à estrutura de sua população, na qual os escravos passaram a constituir minoria e o elemento de origem europeia, maioria. Para a Inglaterra, o ciclo do ouro brasileiro trouxe um forte estímulo ao desenvolvimento manufatureiro, uma grande flexibilidade à sua capacidade para importar e permitiu uma concentração de reservas que fizeram do sistema bancário inglês o principal centro financeiro da Europa. A Portugal, entretanto, a economia do ouro proporcionou apenas uma aparência de riqueza, repetindo o pequeno reino a experiência da Espanha no século anterior. Como agudamente observou Pombal, na segunda metade do século, o ouro era uma riqueza puramente fictícia para Portugal. Os próprios negros que trabalhavam nas minas tinham que ser vestidos pelos ingleses. Contudo, nem mesmo Pombal, que tinha uma visão lúcida da situação da dependência política em que vivia seu país e uma vontade de ferro, conseguiu modificar fundamentalmente as relações com a Inglaterra. Na verdade, essas relações constituíam uma ordem superior de coisas sem a qual não seria fácil explicar a sobrevivência do pequeno reino como metrópole de um dos mais ricos impérios coloniais da época. Não seria sem razão que opiniões contemporâneas consideravam na Inglaterra que o comércio português era, abre aspas, at the present the most advantageous that we drove anywhere, fecha aspas, ou, abre aspas, very best brand of all our European commerce, fecha aspas. O último quartel do século XVIII veria a decadência da mineração do ouro no Brasil. A Inglaterra já havia, sem embargo, entrado em plena revolução industrial. As necessidades de mercados cada vez mais amplos para as manufaturas em processo de rápida mecanização impõem nesse país o abandono progressivo dos princípios protecionistas. O Tratado de Methuen, que criava uma situação de privilégio para os vinhos portugueses no mercado inglês, é fortemente criticado do ponto de vista dos novos ideais liberais. O problema fundamental da Inglaterra passa a ser a abertura dos grandes mercados europeus para as suas manufaturas, e com esse fim tornava-se indispensável eliminar as ataduras da era mercantilista. Com efeito, no Tratado de 1786, firmado com a França, a Inglaterra pôs praticamente fim ao privilégio aduaneiro que desde o começo do século haviam gozado os vinhos portugueses em seu mercado, única contrapartida econômica que recebera Portugal nos 150 anos anteriores de vassalagem econômica. Minguara o mercado da economia luso-brasileira com a decadência da mineração e já não se justificava manter um privilégio que constituía um empecilho à ampla penetração no principal mercado da Europa continental, que era a França. A forma peculiar como se processou a independência da América Portuguesa teve consequências fundamentais no seu subsequente desenvolvimento. Transferindo-se o governo português para o Brasil sob a proteção inglesa e operando-se a independência sem descontinuidade na chefia do governo, os privilégios econômicos de que se beneficiava a Inglaterra em Portugal transferiram-se automaticamente para o Brasil independente. Com efeito, se bem haja conseguido separar-se de Portugal em 1822, o Brasil necessitou vários decênios mais para eliminar a tutelagem que, graças a sólidos acordos internacionais, mantinha sobre ele a Inglaterra.
Esses acordos foram firmados em momentos difíceis e constituíam, dentro da tradição das relações luso-inglesas, pagamentos em privilégios econômicos de importantes favores políticos. Os acordos de 1810 foram firmados contra a garantia da Inglaterra de que nenhum governo imposto por Napoleão em Portugal seria reconhecido. Por eles, se transferiam para o Brasil todos os privilégios de que gozavam os ingleses em Portugal, inclusive os de extraterritorialidade, e se lhes reconhecia demais uma tarifa preferencial. Tudo indica que, negociando esses acordos, o governo português tinha estritamente em vista a continuidade da casa reinante em Portugal, enquanto os ingleses se preocupavam em firmar-se definitivamente na colônia, cujas perspectivas comerciais eram bem mais promissoras que as de Portugal. A independência, se do ponto de vista militar constituiu uma operação simples, do ponto de vista diplomático exigiu um grande esforço. Portugal tinha em mãos uma carta de alto valor, sua dependência política da Inglaterra. Se interpretasse a independência do Brasil como um ato de agressão a Portugal, a Inglaterra estava obrigada a vir em socorro de seu aliado agredido. As demarques feitas em Londres nesse sentido pelo governo lusitano foram infrutíferas, pois, para os ingleses, restabelecer o entreposto português seria obviamente mau negócio. O que importava era garantir junto ao novo governo brasileiro a continuidade dos privilégios conseguidos sobre a colônia. Assim, de uma posição excepcionalmente forte, pôde o governo inglês negociar o reconhecimento da independência da América Portuguesa. Pelo Tratado de 1827, o governo brasileiro reconheceu à Inglaterra a situação de potência privilegiada, autolimitando sua própria soberania no campo econômico. A primeira metade do século XIX constitui um período de transição durante o qual se consolidou a integridade territorial e se firmou a independência política. Os privilégios concedidos à Inglaterra criaram sérias dificuldades econômicas, conforme veremos em capítulo subsequente. Essas dificuldades econômicas, por um lado, reduziam a capacidade de ação do poder central e, por outro, através do descontentamento, criavam focos de desagregação territorial. É pela metade do século que ocorrem alguns fatos que permitirão consolidar definitivamente o país e que marcarão o sentido de seu subsequente desenvolvimento. Na medida em que o café aumenta sua importância dentro da economia brasileira, ampliam-se as relações econômicas com os Estados Unidos. Já na primeira metade do século, esse país passa a ser o principal mercado importador do Brasil. Essa ligação e a ideologia nascente de solidariedade continental contribuem para firmar o sentido de independência vis-à-vis da Inglaterra. Assim, quando expira em 1842 o acordo com este último país, o Brasil consegue resistir à forte pressão do governo inglês para firmar outro documento do mesmo estilo. Eliminado o obstáculo do Tratado de 1827, estava aberto o caminho para a elevação da tarifa e o consequente aumento do poder financeiro do governo central, cuja autoridade se consolida definitivamente nessa etapa. O passivo político da colônia portuguesa estava liquidado. Contudo, do ponto de vista de sua estrutura econômica, o Brasil da metade do século XIX não diferia muito do que fora nos 3 séculos anteriores. A estrutura econômica, baseada principalmente no trabalho escravo, se mantivera imutável nas etapas de expansão e decadência. A ausência de tensões internas resultante dessa imutabilidade é responsável pelo atraso relativo da industrialização. A expansão cafeeira da segunda metade do século XIX, durante a qual se modificam as bases do sistema econômico, constituiu uma etapa de transição econômica
assim como a primeira metade desse século representou uma fase de transição política. É das tensões internas da economia cafeeira, em sua etapa de crise, que surgirão os elementos de um sistema econômico autônomo, capaz de gerar o seu próprio impulso de crescimento, concluindo-se, então, definitivamente, a etapa colonial da economia brasileira.